Hoje daremos seguimento ao desafio da lei seca no quinto e penúltimo dia, onde leremos juntos a resolução 23659 de 2021. Se você não acompanhou os dias anteriores, recomendo ir para os outros vídeos dessa série para você ter uma melhor compreensão do assunto. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? Novamente vamos ler juntos, artigo por artigo. Você sabe do que se trata a correição e revisão do eleitorado? Hoje vamos explorar dos artigos 102 ao 125. Olá, meu nome é Carla Patrícia, fui aprovada em 7 tribunais eleitorais e neste canal eu trarei muitas dicas de como você pode gabaritar sua prova no concurso da Justiça Eleitoral. E antes de começar, eu te convido a se inscrever neste canal, se inscreva, ative o sininho da notificação para ser avisado de quando subir o próximo vídeo dessa série, tá? Vamos lá? Pegue a sua legislação e me acompanhe. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. Pega essa cabeça, muita calma nessa hora, manda essa tristeza embora. Da correição do eleitorado. Artigo 102. A correição de eleitorado poderá ser determinada, observada a conveniência e a disponibilidade de recursos pela Corregedoria Geral Eleitoral quando total de transferências ocorridas no ano em curso seja 10% superior ao do ano anterior. O eleitorado for superior ao dobro da população entre 10 e 15 anos, somada a de idade superior a 70 anos do território daquele município, e o eleitorado for superior a 65% e menor ou igual a 80% da população projetada para aquele ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, pela Corregedoria Regional Eleitoral, quando houver indícios consistentes ou denúncia fundamentada de fraude ou outras irregularidades no alistamento em zona ou município. Artigo 103. A realização da correição de eleitorado observará as instruções específicas do Tribunal Superior Eleitoral e as que subsidiariamente baixar a Corregedoria ou Tribunal Regional Eleitoral. Parágrafo único. Na hipótese do inciso 1 do artigo 102 desta resolução, os tribunais regionais indicarão previamente os municípios que preencham os requisitos do caput deste artigo. Da revisão do eleitorado. Dos requisitos e da competência para determinar a revisão do eleitorado. Artigo 104. Se na correição do eleitorado for comprovada a fraude em proporção que comprometa a rigidez do cadastro eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a decisão ao Tribunal Superior Eleitoral, ordenará a revisão do eleitorado, obedecidas as instruções contidas nesta resolução e as recomendações que subsidiariamente baixar. A execução da revisão de eleitorado com fundamento no caput deste artigo dependerá da existência de dotação orçamentária a ser avaliada após já destacados os recursos para as revisões de ofício. Compete ao Tribunal Regional Eleitoral autorizar a alteração do período e ou da área abrangidos pela revisão a que se refere este artigo, comunicando a decisão ao Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 105. O Tribunal Superior Eleitoral poderá, de ofício, determinar a revisão do eleitorado do município, observada a conveniência e a disponibilidade de recursos quando o total de transferências ocorridas no ano em curso seja 10% superior ao do ano anterior. O eleitorado for superior ao dobro da população entre 10 e 15 anos, somada a de idade superior a 70 anos do território daquele município e o eleitorado for superior a 80% da população projetada para aquele ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. Parágrafo único. Os tribunais regionais eleitorais indicarão previamente os municípios que preenchem os requisitos do caput deste artigo, cabendo ao Tribunal Superior Eleitoral determinar a execução das revisões de eleitorado de ofício com observâncias aos prazos estabelecidos em normas específicas
e a disponibilidade orçamentária. Artigo 106. Na hipótese do artigo 105 desta resolução, a Corregedoria Geral Eleitoral expedirá provimentos para tornar pública a relação dos municípios a serem submetidos à revisão de eleitorado para a coleta de dados biométricos. Parágrafo único. As causas supervenientes determinantes da inviabilidade de realização das revisões de eleitorado nos municípios constantes dos provimentos a que se refere o caput deste artigo deverão ser comunicadas pelos respectivos tribunais regionais eleitorais à Corregedoria Geral Eleitoral impreterivelmente no prazo de 48 horas de sua ocorrência, para que seja definida a redistribuição dos recursos correspondentes a outros municípios. Artigo 107. Não será realizada revisão de eleitorado em ano eleitoral, salvo se iniciado o procedimento revisional no ano anterior ou, se verificada a situação excepcional, o Tribunal Superior Eleitoral autorizar a que a ele se dê início e que abranja apenas parcialmente o território do município, ainda que seja este dividido em mais de uma zona eleitoral. Procedimento revisional da preparação. Artigo 108. Aprovada a revisão de eleitorado, a Secretaria de Tecnologia da Informação ou órgão regional congênero identificará no sistema as pessoas abrangidas pela revisão, assim entendidas aquelas inscritas eleitoras nos municípios envolvidos ou para eles movimentadas até 30 dias antes do início dos respectivos trabalhos. Parágrafo único. A listagem geral englobará todas as sessões eleitorais referentes à zona ou município objeto da revisão e será disponibilizada por intermédio da respectiva Corregedoria Regional ao juízo eleitoral da zona onde será realizado a revisão. Artigo 109. A revisão do eleitorado deverá ser sempre presidida pelo juiz ou juíza eleitoral da respectiva zona, cabendo ao Tribunal Regional Eleitoral indicar nos municípios com mais de uma zona eleitoral o juiz ou juíza que coordenará os trabalhos. A fiscalização da revisão de eleitorado será desempenhada pelo representante do Ministério Público que oficiar perante o juízo eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral, por intermédio da Corregedoria Regional, inspecionará os serviços de revisão. Artigo 110. Para a execução dos trabalhos de revisão de eleitorado, o juiz ou juiz eleitoral poderá, mediante autorização do Tribunal Regional respectivo, determinar a criação de postos de revisão e os dias e horários em que funcionarão, o que poderá ocorrer inclusive aos sábados, domingos e feriados, assegurada em qualquer hipótese a acessibilidade. Requisitar diretamente as repartições públicas locais, observados os impedimentos legais, o quantitativo de auxiliares que for necessário para o desempenho dos trabalhos e a utilização de prédios públicos para a instalação de postos de revisão e determinar o atendimento revisional domiciliar de pessoas com deficiência, indígenas e quilombolas, desde que haja meios para tanto. Sempre que possível, serão instalados postos de revisão pelo período necessário em terras indígenas, comunidades quilombolas, comunidades isoladas e em localidades que, por suas características, dificultem ou onerem demasiadamente o comparecimento de eleitoras e eleitores à unidade de atendimento da Justiça Eleitoral. O horário de funcionamento dos postos de atendimento será estabelecido conforme critérios de conveniência e oportunidade, visando a otimização dos recursos materiais e humanos necessários à realização dos trabalhos revisionais. Nas datas em que os trabalhos revisionais forem realizados nos postos de revisão, o cartório, sede da zona eleitoral, poderá, se houver viabilidade, permanecer com os serviços eleitorais de rotina. Dos prazos. Artigo 111. O prazo do procedimento revisional será previsto no ato que determinar sua realização e será, no mínimo, de 30 dias. Parágrafo único. A conclusão dos procedimentos revisionais será fixada em data que não ultrapasse 31 de março do ano de realização das eleições. Artigo 112. O juiz ou juíza eleitoral dará início ao procedimento revisional no prazo máximo de 30 dias contados da determinação da revisão pelo tribunal competente.
Em qualquer modalidade de revisão de eleitorado, o juízo eleitoral poderá requerer à presidência do Tribunal Regional Eleitoral a prorrogação do prazo, em ofício fundamentado, observada a antecedência mínima de 5 dias em relação à data de conclusão dos trabalhos. Se, em decorrência da prorrogação do prazo, a conclusão dos trabalhos recair em data posterior a 31 de março do ano eleitoral, a revisão do eleitorado não poderá ser homologada antes que, findo o processamento dos arquivos de urna, sejam retomadas as operações do cadastro eleitoral. Artigo 113. Se na data e horário de encerramento dos trabalhos revisionais houver pessoas aguardando atendimento, serão distribuídas senhas ou adotado outro mecanismo de controle para que sejam admitidas à revisão. Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, os trabalhos continuarão de forma ininterrupta, respeitadas as situações de atendimento prioritário assegurado em lei, em ordem numérica das senhas até que todas as pessoas sejam atendidas. Da convocações dos eleitores e das eleitoras e da divulgação dos trabalhos revisionais. Artigo 114. Recebida a listagem a que se refere o artigo 108 desta resolução, o juízo eleitoral fará publicar, com antecedência mínima de 5 dias do início dos trabalhos de revisão, edital do qual constará a convocação dos eleitores e das eleitoras dos municípios ou das zonas para, ressalvadas hipóteses expressas no próprio edital, comparecer pessoalmente à revisão do eleitorado, a fim de confirmarem seu domicílio sob pena de cancelamento da sua inscrição eleitoral, sem prejuízo da apuração de fraude no alistamento ou na transferência, se constatada irregularidade. A exigência de apresentação de documento de identidade, comprovante de domicílio, conforme especificado no artigo 118 desta resolução, e, se possível, título eleitoral ou documento comprobatório da condição de eleitor. As datas de início e término dos trabalhos revisionais, a área e o período abrangidos e os dias e locais onde funcionarão postos de revisão. E as hipóteses de dispensa do comparecimento à revisão do eleitorado. Parágrafo único. A dispensa do comparecimento à revisão do eleitorado poderá ter por fundamento critérios de razoabilidade e economicidade, tais como a data da última operação eleitoral, a condição de indígena, quilombola ou pessoa com deficiência já anotada no cadastro eleitoral, a prévia comprovação do domicílio por meio de cruzamento de dados com outras entidades. Artigo 115. Serão admitidos à revisão do eleitorado e estarão habilitados à formalização do RAI e à coleta de dados biométricos as pessoas cuja inscrição esteja em situação regular ou suspensa. Parágrafo único. Havendo anotação de multa ou de outras restrições no cadastro, o processamento da revisão não a inativará. Artigo 116. A revisão do eleitorado deverá ser precedida de ampla divulgação, destinada a orientar os eleitores e as eleitoras quanto aos locais, período e horários em que deverão se apresentar. O edital de que trata o artigo 114 desta resolução deverá ser disponibilizado no Fórum da Comarca, nos cartórios eleitorais, repartições públicas e locais de acesso ao público em geral. Durante no mínimo 3 dias consecutivos, o edital será divulgado sem ônus para a Justiça Eleitoral, por meio da imprensa escrita, falada e televisada, se houver. O juiz ou a juíza eleitoral deverá dar conhecimento aos partidos políticos da realização da revisão do eleitorado, assegurando-lhes, na forma prevista nos artigos 75 e 76 desta resolução, acompanhar e fiscalizar todos os trabalhos. Serão ainda empregados quaisquer outros meios que favoreçam o pleno conhecimento da revisão do eleitorado por parte de todas as pessoas interessadas, cabendo ao juízo eleitoral planejar e executar comunicações que atendam às particularidades das comunidades remotas, indígenas e quilombolas, acaso existentes no município. Dos documentos e de seu valor probatório. Artigo 117. A prova de identidade só será admitida se feita pelo próprio eleitor ou pela própria eleitora, mediante a apresentação de um ou mais dos documentos especificados no artigo 34 desta resolução. Artigo 118. A comprovação do domicílio poderá ser feita por meio de um ou mais documentos dos quais se infira
a existência de vínculo residencial, afetivo, familiar, profissional, comunitário ou de outra natureza que justifique a escolha da localidade pela pessoa para nela exercer seus direitos políticos. Para os fins de comprovação de vínculo residencial, serão aceitas contas de luz, água ou telefone, bem como notas fiscais ou envelopes de correspondência, desde que tenham sido emitidos ou expedidos nos 3 meses anteriores ao comparecimento à revisão. A comprovação de vínculos diversos do residencial poderá ser feita por meio de documentos adequados à sua natureza, não se exigindo antecedência mínima em hipóteses tais como a de apresentação de cartão de usuário do Serviço Único de Saúde, SUS, ou de comprovante de matrícula em instituições de ensino, nas quais a antiguidade não é essencial à constituição do vínculo. A declaração do eleitor ou da eleitora de que pertence à comunidade indígena ou quilombola, ou de que se trata de pessoa em situação de rua, dispensará a comprovação documental do vínculo de que trata o caput deste artigo. Em qualquer outra situação na qual subsista dúvida quanto à idoneidade da documentação apresentada, ou sendo tal documentação inexistente, a pessoa poderá declarar, sob as penas da lei, que tem domicílio no município. Artigo 119. Na análise das declarações do eleitor ou da eleitora e da documentação comprobatória da identidade e do domicílio eleitoral, o juiz ou a juíza adotará a interpretação mais benéfica ao cidadão, sendo-lhe facultado, todavia, determinar a realização de diligências, inclusive verificação in loco, antes de decidir. Parágrafo único. As diligências a que se refere o caput deste artigo poderão ser realizadas por meio de convênios ou com o apoio de outras instituições públicas. Da análise dos documentos. Artigo 120. O juiz ou a juíza determinará o registro da regularidade ou não da inscrição eleitoral, observado o seguinte procedimento. A pessoa designada para realizar o atendimento fará a conferência dos dados do eleitor ou da eleitora contidos no cadastro com base nos documentos apresentados no momento da revisão. Comprovados a identidade e o domicílio eleitoral, será providenciado o preenchimento do formulário RAI, inclusive com a coleta de dados biométricos, se for o caso. O título eleitoral será entregue à pessoa como comprovante de seu comparecimento ou procedimento de revisão, e o eleitor ou eleitora que não comprovar sua identidade ou domicílio não será considerado revisado. Artigo 121. Se a pessoa possuir mais de uma inscrição liberada ou regular, apenas uma delas poderá ser considerada revisada. Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, eventual título eleitoral encontrado em poder do eleitor ou da eleitora referente a qualquer inscrição que exigir cancelamento deverá ser formalmente recolhido e inutilizado. Da decisão de cancelamento da inscrição. Artigo 122. Concluídos os trabalhos de revisão, o juiz ou a juíza juntará aos autos relatório sintético das operações de RAI realizadas, extraídos do sistema ELO, e, ouvido o Ministério Público, determinará o cancelamento das inscrições relativas a eleitoras e eleitores que não tenham comparecido. Não serão canceladas as inscrições que, embora pertinentes ao período de abrangência das revisões de eleitorado, sejam atribuídas a eleitoras e eleitores já identificados biometricamente, desde que atendidos os requisitos de qualidade dos dados biométricos e que tenha havido expressa dispensa do comparecimento ao cartório eleitoral pela norma que determinar o procedimento revisional. Tenham, em seu histórico, registro do comando alusivo à deficiência que impossibilite ou torne extremamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais. E tenham, em seu histórico, registro ativo do comando alusivo à suspensão de direitos políticos fundada em condenação criminal. O cancelamento das inscrições com fundamento neste artigo somente poderá ser efetivado no sistema após a homologação da revisão pelo Tribunal Regional Eleitoral. Artigo 123. A sentença de cancelamento de inscrições deverá ser específica para cada município abrangido pela revisão e prolatada no prazo máximo de 10 dias contados da data do retorno dos autos do Ministério Público, podendo o Tribunal Regional Eleitoral fixar prazo inferior. A sentença de que trata o caput deste artigo deverá relacionar todas as inscrições que serão canceladas no município.
As eleitoras e os eleitores atingidos pela sentença, presumindo-se do não comparecimento à revisão, que se encontram em lugar incerto e não sabido, serão intimadas por edital, sem prejuízo do envio de comunicação por meio de aplicativo da Justiça Eleitoral, quando se tratar de pessoa que dele for usuário. O edital será publicado nos sítios dos tribunais regionais da internet ou em sistema específico, com prazo mínimo de 15 dias, dele devendo constar que os eleitores e as eleitoras cuja inscrição tenha sido cancelada ou cuja transferência tenha sido revertida poderão recorrer da decisão, apresentando provas que justifiquem sua reforma no prazo de 3 dias a contar da data final do edital. Aplica-se ao recurso contra a sentença de que trata este artigo o previsto nos artigos 59 a 62 desta resolução. Da homologação da revisão do eleitorado. Artigo 124. Transcorrido o prazo recursal, o juiz ou juíza eleitoral fará minucioso relatório dos trabalhos desenvolvidos que encaminhará com os autos do processo de revisão à Corregedoria Regional Eleitoral. Artigo 125. Apreciado o relatório e ouvido o Ministério Público, a corregedora ou corregedor regional eleitoral indicará providências a serem tomadas se verificar a ocorrência de vícios comprometedores à validade ou à eficácia dos trabalhos. Submetê-lo-á ao Tribunal Regional Eleitoral, propondo a homologação da revisão se entender pela regularidade dos trabalhos revisionais ou a não homologação da revisão se verificar o não comparecimento de quantitativo que ultrapasse 20% do total de convocados para o procedimento ou a existência de circunstâncias peculiares que impeçam o adequado atendimento das demandas de regularização das inscrições que vierem a ser canceladas. Parágrafo único. Na hipótese da linha B do inciso 2 do caput deste artigo, o Tribunal Regional Eleitoral determinará que, uma vez concluído o processamento dos arquivos de urna e retomadas as operações do cadastro eleitoral, seja reaberto o atendimento às eleitoras e os eleitores submetidos à revisão, fixando o limite para a conclusão dos trabalhos e eventual suspensão durante o recesso forense e comunicará esta decisão ao Tribunal Superior Eleitoral. É isso, finalizamos a penúltima parte da resolução. Bom, a correção do eleitorado é uma ferramenta usada pela Justiça Eleitoral para corrigir eventuais distorções no quantitativo de eleitores segundo critérios objetivos previamente definidos. O que é que acontece? Após essa correção, confirmada a irregularidade, é determinada a revisão. A correção do eleitorado, ela pode ser determinada, ela pode e não deve ser determinada. Por quê? Porque é uma regra de conveniência e disponibilidade de recursos. E ela pode ser feita, essa correção, tanto pela Corregedoria Geral Eleitoral, quanto pela Corregedoria Regional Eleitoral. Ela será feita pela Corregedoria Geral Eleitoral quando houver um total de transferências no ano em curso que seja superior ao do ano anterior. E também quando o eleitorado for superior ao dobro da população entre 10 e 15, somada a de idade superior a de 70 anos naquele município. E quando o eleitorado for superior a 65% e menor ou igual a 80% da população projetada pelo IBGE para aquele ano. E será feita pela Corregedoria Regional quando houver indícios consistentes ou denúncia fundamentada de fraude ou outras irregularidades no alistamento em uma zona ou município. Por quê? Gente, a situação de um município ter mais eleitores do que habitantes é altamente improvável e pouco plausível. Por quê? Porque o cadastro eleitoral ele é construído com base em dados demográficos da população residente. E os números de eleitores geralmente estão alinhados com a quantidade de habitantes no local. A revisão do eleitorado, ela acontece quando a Justiça Eleitoral decide convocar todos os eleitores inscritos em uma zona eleitoral, ou apenas um ou alguns municípios integrantes dessa zona, para que compareçam pessoalmente perante os cartórios eleitorais ou postos de revisão, a fim de que se submetam a um recadastramento
e de suas respectivas inscrições eleitorais, atualizando aí os dados referentes ao domicílio. Mas vamos lá. Se na correção do eleitorado for comprovada a fraude em uma proporção que comprometa a rigidez, o que é a rigidez? A saúde do cadastro eleitoral, o TRE, comunicando ao TSE, ele ordena a revisão do eleitorado, obedecidas as instruções dessa resolução, tá? O Tribunal Superior Eleitoral, por sua vez, ele pode também, de ofício, determinar essa revisão do eleitorado, também observada a conveniência e a disponibilidade de recursos. Se o total de transferências ocorridas no ano em curso seja 10% superior ao do ano anterior, o eleitorado for superior ao dobro da população entre 10 e 15 anos, somada à idade de 70 anos, superior a 70 anos naquele município, e também se o eleitorado for superior a 80% da população projetada para aquele ano pelo IBGE. Então perceba que esses critérios objetivos para a atuação de ofício do TSE na determinação da revisão do eleitorado são bem parecidos com os que fundamentam a atuação da Corregedoria Eleitoral na determinação da correção, tá? Então você pode se perguntar, é possível o TSE determinar revisão sem que tenha havido previamente a correção? Sim, é possível, tá? Mas se atente, não será realizada a revisão do eleitorado em ano eleitoral, salvo se for iniciada o procedimento revisional no ano anterior ou se verificada alguma situação excepcional em que o TSE autoriza que se dê início, tá? Por que isso? Porque em ano eleitoral os servidores estão empenhados e focados na realização das eleições. A eventual realização de revisão do eleitorado em ano de eleição pode colocar em risco a qualidade dos trabalhos afetos ao pleito eleitoral. Por quê? Porque são muitos procedimentos que são feitos ali durante o período que antecede o pleito, né? Durante a campanha eleitoral, o registro de candidatura, então são muitos procedimentos. Então, de janeiro a setembro, os servidores estão empenhados em fazer todos esses trabalhos que antecedem o pleito. Então, a gente está muito ocupado, então não teria como fazer uma revisão, que é um procedimento bem complicado também, que é muito detalhado, moroso e que pode colocar em risco o trabalho afeto ao pleito eleitoral, tá? Vamos praticar? Tire 30 minutos e responda 20 questões filtradas com esses artigos da resolução, tá? Quando você resolve essas questões, você recebe o retorno imediato sobre como está indo o seu aprendizado nesse conteúdo. Essa abordagem possibilita que você corrija erros e aprimore os seus conhecimentos, tá? A combinação de uma leitura cuidadosa dos artigos seguindo pela resolução de questões é uma estratégia muito eficaz para reforçar o seu aprendizado e possivelmente identificar as lacunas e desenvolver habilidades de pensamento crítico e se preparar adequadamente para a prova, tá? É uma forma interativa e dinâmica de aprender, tornando esse processo mais eficiente e prazeroso. Experimente essa abordagem, que foi exatamente a que eu fiz, e veja como ela pode ajudar você a progredir nos estudos de forma significativa. Para turbinar essa fase aí, tem uma recomendação para você, porque eu disponibilizei um banco com 100 questões inéditas de múltipla escolha sobre a resolução, que vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo, tá? Essas questões vão te desafiar e ajudar você a consolidar o conteúdo. Então não deixe de conferir e testar os seus conhecimentos, tenho certeza que vai ser uma ferramenta muito útil para a sua preparação ainda mais eficaz. Não deixe de praticar o que vimos hoje e amanhã nos encontraremos novamente para o 6º e último dia do desafio, tá? Até lá!